Vendo, peço que coloquem um copo de água para que a espiritualidade possa fluidificá-la. É, Hoje, mais uma vez, a gente vai receber com carinho a Maria José, falando um pouquinho sobre laços de afeto. Ah, mudou o tema? Nós trocamos, hoje é prazer de Ah, viver. então desculpa, viu, gente? Não tem que Nós fomos desculpar, você não atualizados aqui. sabia, ué. Prazer de viver. É, Sejam todos muito bem-vindos. Vamos nos sintonizando com esse ambiente de paz, acalmando os nossos corações, nos preparando para receber a Rosângela, que vai fazer a nossa oração, a nossa prece inicial. Então vamos aproveitar este momento para nos unirmos a esta espiritualidade amiga que aqui se encontram, para poder preparar este ambiente para o estudo e para todos os trabalhos que serão aqui realizados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, nosso bom e amado Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual. Neste momento, os agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecemos por toda a assistência da espiritualidade amiga. Agradecemos por todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Que todos nós possamos ser envolvidos por essas bênçãos de paz e de luz que ora reina em nossos ambientes. E permita, ó Pai, que nosso lar e onde quer que estejamos, possamos levar esta mesma paz para todos aqueles que estiverem ao nosso redor. E assim pedimos que a assistência espiritual possa envolver a nossa irmã Maria José, para que possamos beber dos ensinamentos que ela irá nos proporcionar e todos aqueles desencarnados que aqui também estiverem possam receber toda a assistência necessária. Agradecemos por tudo e pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião da noite da manhã de hoje, que assim seja. Aí, Ana, você pega um livro para mim? Aqui. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Tomaram cafezinho? Não? Oh, tem um cafezinho aqui que a água dele é fluidificada. Isso quer dizer que ela tira o veneno da cafeína todinho. Quem tomou café para acordar não vai ficar acordado, vai dormir, né? Então, gente, nós estamos aí com o livro Prazer de Viver, né? Quero agradecer a vocês a oportunidade desse trabalho e também pedir a vocês que não se enjoem de mim, porque senão eu vou passar uma década sem voltar para cá, né, Ana? A gente está fazendo aí uma série de estudos para trazer algum conteúdo, né, gente? Eu comento sempre que a intenção nossa não é fazer palestra, né? É bater um papo com você sobre alguns temas da nossa vida, né? Questões que a gente está precisando dar uma paradinha para a gente pensar um pouquinho mais. O livro Prazer de Viver, ele está aí com a capa anterior, né? Hoje em dia ele já está na terceira edição, que é essa aqui. O conteúdo não muda, só muda a capa e a diagramação. E esse livro, como todos da série. Cadê o negócio de passar slide? Ok. É para cá ou para cá? Tanto faz? Não está indo. É aqui, nessa seta para a direita? Foi. Ah, agora foi. Então, esse livro Prazer de Viver, ele faz parte da série Harmonia Interior. Nesse slide aqui está faltando o último livro da série,
que é Emoções que Curam, Culpa, Raiva e Medo como Forças de Libertação. Essa série Harmonia Interior, ela é toda baseada nas abordagens de Jung a respeito do autoconhecimento. Então, cada obra, ela trabalha um projeto, né? Nós vimos semana passada que no Hospital Esperança existe lá uma oficina dos sentimentos, e o Hospital Esperança é aquele hospital que, no plano maior da vida, ele está programado para receber os cristãos que não conseguiram, através da fé, viver com uma qualidade de vida que possibilitasse o mínimo de equilíbrio depois da morte. Então, eles estão internos no Hospital Esperança, na busca de recuperar aí o tempo perdido, porque a principal sensação dos cristãos que chegam do outro lado da vida em condições difíceis é ter a noção de que perderam a oportunidade de uma existência para fazer algumas transformações internas, algumas mudanças de crenças em si mesmos, para chegar no plano espiritual com um pouco mais de equilíbrio do que da última vez que a gente desencarnou. Maria, Oi. no domingo passado você falou que o Escutando Sentimentos foi Um curso o dado trabalho, por, o resultado de um curso é. dela. Todo esse ciclo, os títulos aqui também vão pela mesma. Vão pelo mesmo viés. Tá. Em todas as propostas da obra, nós vamos encontrar uma dinâmica terapêutica do plano espiritual para poder realinhar as crenças dos cristãos que chegaram complicados do plano espiritual. Cristãos de todas as religiões. Então, no Hospital Esperança tem uma aula específica para os espíritas, outra para os evangélicos, outra para os católicos e por assim sucessivamente, né? E eu tenho comentado aqui que os que dão mais trabalho do outro lado da vida são os espíritas, porque os que já chegam lá com as crenças pré-determinadas e as suas exigências também, né? Para vocês terem uma ideia, no livro Os Dragões, que foi publicado a primeira vez, acho que em 2005 ou 2007, eu não lembro, a editora do For publicou um livro psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira, que é o médium dessa série aqui. E lá, nesse livro, a gente toma... Não, calma, estou confundindo as obras. Não é nos Dragões, é no livro Lírios de Esperança, o primeiro romance espírita psicografado por Hermance Dufour, que é a autora espiritual dessa série Harmonia Interior. Ela publicou o romance Lírios de Esperança, que eu estou vendo aqui, está ali, com a capa preta, um lírio branco. Nesse livro, gente, foi apresentado um presidente de uma das federativas do Brasil, né? Ele desencarnou numa situação muito complexa, apesar dele ter trabalhado e atuado muito tempo no movimento espírita do Brasil, mas ele chegou em condições muito complexas lá no plano espiritual. Esse livro foi publicado, o Lírios de Esperança foi publicado, eu creio que em 2006. Nas obras psicografadas pelo Vanderlei Oliveira, passou-se mais de 10 anos, acho que 12 ou 13 anos no plano espiritual. Esse dirigente, esse coordenador, presidente de federativa estadual espírita lá no Brasil, ele continuou esse tempo todo sem conseguir a sua cura. Ele vem ganhar alta naquele livro Amor Além de Tudo, publicado em 2017. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia. Então, assim, a gente chega lá, dá trabalho, porque a gente não para poder avaliar como que nós estamos nos conduzindo perante a vida. Então, a proposta dessa série Harmonia Interior é que a gente vá se harmonizando, né, com seus pensamentos e sentimentos. Pode falar, querido. Nesta série, há algum roteiro, uma sequência de leitura deles? Não há. Pode ler um, depois o outro, porque a proposta dos livros de Hermance, por exemplo, Laços de Afeto, que é o que eu vou fazer o estudo domingo que vem, né? Ele trata dos desafios da convivência
tanto no centro espírita quanto no lar. Então, o foco dessa obra são os nossos relacionamentos e a maneira como a gente se comporta na vida de relação, que é o primeiro livro da série. Já o segundo livro, que é Mereça Ser Feliz, trabalha as ilusões do orgulho. Então, foi o estudo que eu fiz, se não me engano, sábado retrasado. Então, a gente vai tratar nesse livro a questão do orgulho, da nossa posição, como que o orgulho se manifesta na nossa vida, as máscaras, né, que o orgulho faz com que a gente adote para poder continuar naquela zona de conforto das nossas crenças. Então, você vai pegar o Mereça Ser Feliz, ele vai te ajudar na questão do orgulho. O Reforma Íntima Sem Martírio, ele está voltado para a questão da nossa reforma interior e apresenta como maior desafio a gente abrir mão do eu ideal, que a gente plasma, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A gente se rotula num determinado estereótipo, né, de personalidade, e a gente passa a vida de acordo com aquela ideia que a gente passa, e muitas vezes nós não conseguimos nos identificar com o eu real. Qual que é o eu real? O eu real é aquele eu que tem as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas fraquezas e que a gente chama de sombra. Na psicologia analítica, a sombra é tudo aquilo que nós ignoramos e não queremos tomar contato com a nossa própria intimidade. Então, a nossa sombra não quer dizer que sombra remete a negativo, mas não é. Sombra é aquilo que está oculto. Então, a gente ir tirando aí as camadas das nossas atitudes, dos nossos procedimentos, e a gente identificar essas fragilidades que fazem parte da nossa vida, é a proposta do Reforma Íntima. Hoje nós vamos ver o prazer de viver, por exemplo. O prazer de viver é para a gente ver como que a nossa fé está. Porque o que determina uma qualidade de vida com prazer de viver, que é diferente de felicidade, da minha crença de felicidade, é a minha fé que vai ser a âncora para poder, nós vamos ver isso aqui no estudo hoje, para eu poder me posicionar perante os desafios da vida. Então é outra postura, é outro livro. O Escutando Sentimentos, que a gente viu semana passada, é um convite terapêutico para a gente mergulhar na nossa sombra. Então, todos esses livros, Diferenças Não São Defeitos, a riqueza da diversidade nas relações humanas, é a gente olhar para aquelas pessoas totalmente diferentes de nós, no trabalho, na vizinhança, no bairro, na escola, na faculdade, né? E a gente vê aquela pessoa totalmente diferente na singularidade dela. A gente aprender a conviver com as diferenças, dentro de casa principalmente, sem a gente amar menos. Então, a nossa tendência, quando a gente encontra uma pessoa muito diferente, muito ousada, muito fora do padrão das nossas relações, a gente já cai no julgamento, a gente já tenta encaixar aquela pessoa num molde que a gente já montou previamente. Então, esse livro trabalha a questão das diferenças. E o Emoções que Curam, que é o 7º livro, que não está nesse slide, ele pega as emoções da culpa, raiva e medo, que são emoções que estão muito sedimentadas na natureza humana, em função dos nossos desvios aí das vidas passadas, e a gente começa a ver qual que é o recado positivo de cada uma dessas emoções que nos causam desconforto. Então, não tem uma ordem para leitura. Mas, assim, vou falar com vocês uma coisa: é uma literatura que vai acompanhar a nossa vida até o nosso desencarne. Se a gente tiver coragem e disposição, determinação e vontade para o processo do autoconhecimento, são obras que você vai ler, depois vai passar um período ali trabalhando nisso. E, gente, o importante, olha para vocês verem, nós estamos tendo acesso a dinâmicas terapêuticas que são levadas a efeito no plano espiritual para poder nos equilibrar. Então, se a gente está tendo agora, enquanto estamos encarnados, acesso a essas literaturas, olha para vocês verem como que nós estamos tendo a oportunidade de já sair
dessa existência com alguma aquisição nesse sentido. Não estou falando que nós vamos dar conta de assimilar tudo e viver tudo que as obras propõem, mas nós vamos ver que a mudança ela é bem-vinda. Nós vamos notar isso aqui, né? Então vamos lá. É lá e cá, né? Vamos lá. Então, gente, o que fazer para conquistar o prazer de viver? Cada um de nós aqui vai ter uma proposta, porque todos nós queremos ter um mínimo de prazer nessa existência. E esse prazer de viver não é aquele prazer focado na realização específica de um hobby, de uma tendência, de um gosto, né? É a gente estabelecer durante a nossa existência, daqui para frente, se possível, um critério interno de como que nós vamos lidar com os desafios que a vida vai nos apresentar. Quando a gente fala assim, eu quero uma vida boa, o que a gente pensa? Uma vida legal, feliz. O que a gente pensa? Primeira coisa. Falta de dívida, eu acho. Saúde, falta de dívida, relacionamentos afetivos saudáveis, pais tranquilos, bem estruturados, filhos também, sem problema, não é mesmo? Um bom ambiente no trabalho, uma chefe muito consciente das suas responsabilidades na liderança, colegas que possam somar conosco para o nosso crescimento e a gente somar com esses colegas na vida profissional. Na escola, a gente tem uma expectativa que a gente seja bem-sucedido, que a gente tenha bons professores que comuniquem com muita sabedoria o seu conteúdo e por aí afora vai. A gente tem expectativas que não são expectativas ruins e nem estão erradas, né? A gente esperar que isso tudo aconteça na nossa vida é esperar o natural da vida. Só que dentro dessa expectativa, eu perco um pai prematuramente, e isso coloca a família numa circunstância talvez desafiadora na sua sustentação financeira e econômica. A gente perde uma mãe, ficamos órfãos, perdemos filho ou filha, nosso coração fica em luto, talvez se a gente não tomar cuidado por uma vida inteira. Nós temos que enfrentar uma falência financeira em que a gente tenha dificuldade até de pôr a mão no recurso para alimentação, né? A gente forma na faculdade, faz um projeto de vida, se especializa, tem talentos ocultos que a gente não consegue aplicar esses talentos ocultos numa vida profissional e a gente, de repente, até com uma graduação, uma especialização, a gente se vê sem a oportunidade do trabalho e a gente tem que se virar nos 30, né? A gente tem que sair fazendo o que for possível para colocar o alimento na mesa, para garantir o teto da família, né? A gente lida com filhos que estão envolvidos em situações extremamente dolorosas e complexas. A gente rompe as nossas relações afetivas e sai desses casamentos, muitas vezes ao quebrado, desacreditado de si mesmo, tentando ver aonde foi que nós erramos, com um sentimento de culpa muito grande. Então, a vida ela está cheia desses desafios, né? A vida está cheia de desafios. Por que ela está cheia de desafios? Se nós tivermos que parar para pensar, para, digamos assim, classificar a vida na Terra de alguma forma, como que a gente poderia classificar uma vida num planeta como o nosso? Desafiadora, né? O nosso orbe é um mundo perfeito? Na classificação dos orbes na doutrina que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo? É um mundo ditoso? Eu estou saindo eu estou perfeito. São 5 categorias de orbes que a gente tem, né? Primitivos, provas e expiações, regeneração, ditosos e perfeitos. Nós não somos um mundo perfeito. Não somos um mundo ditoso.
onde não há maldade. Não somos um orbe regenerado, onde o bem prepondera ostensivamente sobre o mal, e a maldade que há é muito mais em função dos desafios internos humanos do que da coletividade do orbe. Temos o mundo de... Provas e expiações. Paramos aqui. Então, a gente acabou de sair do mundo primitivo. Passamos eras nesse mundo. E passamos milênios. Aqui nós passamos eras, aqui nós passamos milênios em prova e expiação. Então, nosso orbe, se a gente parar para pensar, ele é um orbe escola, ele é um orbe penitenciária, ele é um orbe hospital e por aí afora vai, né? Então, ele não é um orbe onde a felicidade, ela é a lição da vez. Aqui é uma escola. Então, o que que a gente está aqui para aprender o quê? Aprender a viver com as ocorrências que um mundo que tem a característica da Terra tem para oferecer. Então, quando a gente para diante dos desafios da vida, é a mesma coisa que falar assim: ó, você vai fazer um curso de engenharia. Você chega lá, o que que você tem que fazer? Cálculo, 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 cálculo. Ah, você vai fazer teologia, filosofia, 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 filosofia. É o que você vai encontrar lá. Ah, eu vou fazer medicina. Corpo físico, corpo físico, corpo físico, corpo físico, em todas as instâncias e suas patologias. Então, cada faculdade dessa tem uma matéria básica para poder, um conteúdo didático inerente ao curso que escolheu. Aqui na Terra, o nosso curso é estar numa escola onde nós vamos ter todos esses desafios que eu acabei de falar. Ficar sem emprego, perder pessoa, ter familiar complicado, ter um ambiente de trabalho complexo e por aí afora vai. Então, a gente precisa, nesse momento, refletir no seguinte. Deixa eu ver se eu estou. Estou. Cada problema de nossas vidas tem objetivos bem definidos pela sábia providência de Deus. Vivê-los sem entender esses fins é o mesmo que sofrer por sofrer. Eis a razão da oportuna advertência de Lacordaire quando diz: mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos faltem coragem. Então, vamos lá. Isso aqui dá para a gente ficar o estudo todo da parte da manhã, né? Mas nós vamos só dar umas pinceladas aqui. Depois eu convido vocês para poderem ler a obra, porque ela é magnífica. Então, gente, o que a gente chama de problemas, eu chamo de desafios, tá? Eu, para poder entender na minha intimidade o que é que acontece de dificuldade lá fora, para mim, cada dificuldade ela é um desafio. Isso quer dizer o quê? Que a dificuldade chega na nossa vida, ela está nos convidando a superar essa dificuldade. E segundo Kardec, naquele livro Obras Póstumas, que foi publicado por uma coletânea de escritos que ele tinha, né, e não teve tempo de publicar, cada problema que bate na nossa porta já traz dentro de si mesmo a solução dele. Qualquer dificuldade que a gente viver, essa dificuldade já tem dentro dela mesma, das circunstâncias que envolvem, das condições que envolvem aquela dificuldade, a solução já está ali, dentro daquele conteúdo que eu estou tendo dificuldade de perceber, né? Vivê-los sem entender esses fins é o mesmo que sofrer por sofrer. Ficar num problema, patinando, 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 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20, 30, uma vida inteira, quer dizer que eu não soube olhar para aquela circunstância e aprender o que ela tinha para ensinar. Aí o que vai acontecer na próxima vida?
que acontece na próxima vida? Quando eu passo uma existência inteira fechando o olho, travando a minha percepção para o ensinamento que aquela circunstância tem para me dar. Se eu não aprendi com ela nessa existência, ela vai se repetir na próxima vida. E na hora que essas dificuldades, né, esses desafios chegam para nós, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Como que eu faço para sair dessa situação? O que eu faço para sair dessa situação? Mas nunca eu pergunto o que essa situação tem para me ensinar. Então, se de repente eu estou com meus 45, 50 anos de vida e estou tendo que rever a minha carreira profissional, tem um aprendizado ali para eu fazer. Talvez eu tenha que mudar a minha referência de sucesso, talvez eu tenha que ter mais humildade para receber ajuda nessa altura da vida, quando a gente supostamente já tinha que estar com tudo pronto. Então, cada vez que a gente está diante de uma dificuldade, nós temos que perguntar o que essa dificuldade tem para me ensinar. Possivelmente, isso vai significar uma releitura dos meus conceitos e das minhas crenças. Né? Ah, fulano de tal, meu marido me traiu, minha esposa me traiu, tudo bem, não está certo não. Mas o que essa circunstância tem para me ensinar? Será que eu estou dando atenção suficiente no lar? Será que eu cuidei do meu parceiro ou da minha parceira com aquele cuidado que eu deveria? Ah, cuidei sim, Maria, cuidei, olha, eu vou falar com você, marido melhor do que eu não tem. Né não? Esposa melhor do que eu fui, ninguém vai ser. Mas, no entanto, não foi o suficiente para poder estabelecer a continuidade da relação. Então, se a gente está em paz com a nossa consciência, no trabalho, na sociedade, né? O que eu fiz para merecer esse vizinho? Senhor Jesus, né? Acontece isso na nossa vida? Não, né? Os nossos vizinhos são maravilhosos, não é isso? Espíritas, não. Não, né? De jeito nenhum. Então, gente, tudo o que acontece na nossa vida é uma razão importante de aprendizado. A gente tem que ver até onde nós fomos a causa daquela circunstância, onde a gente pode mudar, e se a gente não puder mudar a circunstância, o que nós vamos poder mudar? O que está ao nosso alcance mudar? Nós mesmos. Nós mesmos, diante daquela situação. Interessante, gente, eu fui procurar saber quem que era Lacordaire. Falei, gente, mas que cara interessante, será que isso é um pensador e tudo mais? E eu descobri que Jean-Baptiste Lacordaire, que agora eu não lembro mais, ele era um sacerdote da Igreja Católica, um livre pensador, um teólogo, que escreveu várias obras, que propôs uma reforma profunda e moderna para a Igreja Católica. E quando foi que esse cidadão nasceu? 1802. 1802, 1902, né? 2002, 22. Quer dizer, já vejam quantas décadas essas ideias estão sendo veiculadas na Terra. E nós estamos viajando na maionese, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade aí, tá? Essa obra, gente, ela é fabulosa. Ela fala sobre a crise da meia-idade. Quem aqui já ouviu falar da crise da meia-idade? Já ouviu? O que você sabe sobre a crise da meia-idade? Não sabe o que fazer, não sabe o que fazer, não sabem porque estão aqui, qual é o objetivo, criei meu filho, não criei. Mais ou menos por aí. Bem isso mesmo que a Lídia está falando, né? Dom Covim, Proncovô, Oncotô. Vocês conhecem isso? Só o povo lá mineiro é que conhece da onde que eu vim, para onde que eu vou e aonde que eu tô. Mineiro é assim, né, gente? Pega e emenda tudo. Então, na crise da meia-idade, nós estamos revendo todas as nossas crenças, tá? E é o que nós vamos fazer aqui rapidinho para a gente ver a proposta da espiritualidade com a meia-idade, tá? É isso aí, ó, crise existencial da meia-idade, tá? Esse bichinho não é de verdade, viu? É um bicho de pelúcia. Então, aqueles que estão na proteção dos animais, fiquem tranquilos.
É um bichinho de pelúcia. Nós não embebedamos o animalzinho e nem botamos um toquinho de cigarro na boca dele, tá? Então vamos lá, gente. Inteiramente despreparados, embarcamos na segunda metade da vida. Damos o primeiro passo na tarde da vida. Pior ainda, damos esse passo com a falsa suposição de que nossas verdades e ideais vão servir-nos como antes. Mas não podemos viver a tarde da vida de acordo com o programa de uma manhã, pois o que foi grande pela manhã vai ser pouco à tarde, e aquilo que pela manhã era verdade, à tarde se tornará uma mentira. Isso aí são falas do Carl Jung, no livro dele, Estágios da Vida, né? Nessa referência bibliográfica. Isso aqui está registrado no livro Prazer de Viver. É bem isso, gente. Não há uma receita básica para viver acreditando que aquilo que eu tinha aos 20 anos, aos 30, aos 35, aos 40 e aos 50 vai ser a mesma coisa, né? Então, nós temos que ter aí essa consciência. Isso é muito interessante, né, Maria? Porque se a gente fizer uma analogia, por exemplo, com a lagosta, quando ela cresce, né, ela tem que soltar o exoesqueleto, não cabe mais dentro aquela estrutura rígida, aquela proteção, aquela couraça que ela criou para ela naquele estágio. Na medida que ela cresce, é preciso romper com essa proteção, né, com esse exoesqueleto e criar novo. Muito bom isso. Ô, gente, a natureza é muito rica de aprendizado, né? A gente vê que a cigarra larga o esqueleto para trás, a cobra troca de pele. Agora a Ana está falando aqui do caranguejinho, não é isso? Da lagosta, tudo, né, gente? Aquelas conchas maravilhosas que a gente encontra no fundo do mar vazinha, dando sopa, quem largou aquela preciosidade para trás? Olha o desapego também, né? Mas a gente não quer perder a referência. Ô, gente, todo mundo que tem um serviço está sujeito a ser mandado embora. Todo empresário que tem uma empresa está sujeito a ter falência. Não quer dizer que porque eu sou dono do negócio, eu estou protegido. Não quer dizer porque eu tenho uma excelente especialização que eu não vou conviver com a falta do emprego. Não é porque eu malho, que eu tenho, né, eu tenho uma alimentação fabulosa e tudo, eu vou ter saúde o tempo todo. A enfermidade pode me visitar, assim como pode visitar qualquer pessoa que eu amo. E qualquer pessoa que eu amo que está viva hoje, amanhã pode não estar. Então, a gente tem que preparar para viver cada situação dessa de acordo com o que ela tem para nos ensinar. Podemos sofrer temporariamente, mas depois que a gente se estruturar, a gente fica numa boa. Como é que vocês acham que os espíritos superiores que estão lá nas colônias, lá, se eles nascerem e dois espíritos casarem, virem para a Terra e terem 3, 4 filhos e perder todos esses filhos? Num acidente, numa catástrofe. Nós vamos ver esses 2 espíritos sempre chorosos, deprimidos, tomando remédio, não é? Não é mesmo? Então, Maria, mas não é possível, você está falando que eu tenho que dar sorrisos depois que eu perdi o meu filho ou a minha filha? Você está querendo que eu seja uma pessoa feliz depois dessa experiência? Não, eu não estou querendo nada. A vida está querendo te mostrar alguma coisa. E não é fácil, viu, gente? Eu vivi uma experiência com meus filhos que eu, fazendo terapia com Samuel Gomes, que é autor de 7 livros que tem por aqui, ele é médium e autor, né? Ele é psicoterapeuta. Ele falou, Maria, se seu filho ou sua filha desencarnar e qualquer uma pessoa que você ama, você perder, primeira coisa que você tem que fazer, depois que você sepultar o corpo, chorar o luto, você
vai para um quarto, fecha a porta, pede a Deus em oração e traz para perto de você o espírito doente que você perdeu. Se você perdeu um filho, você traz, chama seu filho, manda mensagens no espaço, fala: filho, venha ficar comigo, esteja do meu lado. Eu vou ser a sua âncora até você ter condição de perceber algum amigo espiritual que está do seu lado aí no plano espiritual. Essa é a missão do pai e da mãe. Quando perde um filho numa vida, né, no acidente, seja lá do que for, nós temos que ser essa referência de segurança para o nosso filho. Nós vamos ter condição de fazer isso se a gente ficar lá chorando as pitangas? Ah, coitadinha de mim, perdi meu filho. Ô, gente, eu perdi meu filho, estou chorando, tô chorando. Tudo bem, um dia, 2, 3, 4, 5, vamos lá no luto, vamos viver o luto. Mas vamos viver com o quê? Dignidade de quem conhece que a vida continua do lado de lá. E eu vou falar com vocês uma coisa: se eu discutir isso em terapia, é porque eu não estava preparada e não acho que estou ainda. Mas ele já virou para mim e falou assim: ó, se você perder, você tem que fazer isso aqui, ó. Se seu filho se achar que ele não tem condição do plano espiritual, você traz ele para perto de você. Então, assim, nessa fase da vida, voltando para a questão da meia-idade, né? Nós precisamos, vamos lá, ver o quê? Que a meia-idade, estudada com atenção por Jung, constitui mais um ciclo revelador da vida mental. Para muitos, será a última estação de parada antes da morte, a fim de que os conteúdos do inconsciente possam sacudir as mais enraizadas crenças e concepções da existência. Olha como que ela define a meia-idade, né? A última estação de parada. Última estação por quê? Porque a meia-idade, gente, ela não tem uma idade definida para acontecer, não. Tem jovens aí de 30 anos que já estão passando pela crise da meia-idade. E tem outros que com 50 anos estão começando a viver a crise da meia-idade. Então, esse momento, essa parada, esse ciclo de vida que acontece automaticamente, a gente queira ou não, é para que a gente faça uma revisão nos conteúdos do inconsciente. Gente, conteúdos do inconsciente. Olha aí com o que nós vamos trabalhar com aquilo que a gente não tem contato a nível do consciente. E vem para sacudir as nossas crenças e concepções da nossa existência, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. O que é a crise da meia-idade, né? Ocorre aos 30 e 35 anos, tá? Mas pode ocorrer mais cedo, pode ocorrer mais tarde. E outras vezes, né? É. Mais de uma vez. Eu penso que a partir da primeira vez que ela ocorre, a gente nunca mais para até a gente ter revisto aquilo que a gente precisava rever e ter estabelecido um rumo diferente para a nossa existência, que esteja mais de acordo com a nossa programação reencarnatória. E uma coisa muito interessante, gente, é que é dado muito pouca atenção à idade, à meia-idade. E a gente tem, assim, uma certa aversão, porque a gente quer continuar jovem, né? Então, eu estou com 50 anos, eu estou ainda jovem. Mas estar na juventude não quer dizer que a gente não vá fazer a reflexão que é dada nessa questão aí, né? Período de acomodação. Não é acomodação de ficar lá quieto, sossegado na minha zona de conforto. Essa acomodação é me acomodar, me situar, sentar, né? Dentro da minha programação reencarnatória. Qual que é a minha programação reencarnatória? Nós temos que ter uma meta individual na nossa programação reencarnatória. Dessa meta individual da nossa existência, nós temos que avaliar se a gente está a caminho de realizá-la ou se nós estamos totalmente distantes dessa questão, né? É possível ocorrer nesse período, né, os traumas e perdas. Quando eu falo trauma, gente, não é coisa que vem lá de fora para dentro. Esse trauma é de dentro de mim, né? É uma experiência que pode ser traumática? Pode,
de repente eu vou falar, nossa, eu não estou feliz aqui nessa situação. Isso é um trauma, você reconhecer que você não está feliz ali, não está confortável naquela experiência, né? E você vai ter que perder algumas coisas para você dar conta, né, do que é que está vindo por aí. Perda de quem pensávamos que era, né? Estou batendo com vocês isso aqui. Nós temos um eu ideal que a gente plasmou, inclusive como um mecanismo de defesa para baixa autoestima. Então, esse eu ideal que eu plasmei, ele, de certa forma, é uma defesa psíquica e emocional que eu estabeleci para mim mesmo, mas que vai ter que sofrer mudanças, porque nem sempre ela vai estar de acordo com a minha programação. E quanto mais eu perder quem eu pensava que era, mais inteiro eu vou ficar. Vem o regurgitar das feridas não curadas e uma pressão íntima. Ô, gente, nossa humanidade terrena, ela é constituída de espíritos que romperam com Deus, com o Criador. Isso é a dificuldade maior de se aceitar. Eu lembro que em 2002, Vanderlei Oliveira ele criou uma homepage chamada SOS Depressão na web. Ela, inclusive, naquela época, tinha uma classificação de páginas criadas, né? Um core, né? Ela ficou em segundo lugar por um bom tempo no Brasil como a página mais acessada de autoajuda. Segundo lugar. E foi feita assim com uma despretensão danada. Nessa homepage, a gente tinha uma página escrita pelo Dr. Jaider Rodrigues de Paulo. Isso em 2000 e pouco, gente. Dr. Jaider Rodrigues de Paulo falou que todo deprimido era um espírito revoltado. E que na base dessa revolta tinha a ruptura com Deus. E ele foi traçando ali, ele é espírita, né? Foi traçando ali o perfil do deprimido, né? Por causa disso, disso, disso e disso. E nessa obra tem esse perfil dissecado aqui nessa obra. Quando nós publicamos isso na página, por ela estar com muita visibilidade, a gente recebeu vários pedidos para retirar esse artigo do Jaider de dentro da página, porque nenhum daqueles que estavam ali usufruindo dos benefícios da página, era SOS Depressão, tinha meditação, tinha música, tinha teste para ver se você estava deprimido ou não, enfim. O pessoal pediu que fosse retirado, porque ninguém aceitava que o deprimido podia ser classificado como alguém que estava com uma ruptura com Deus. Mas todos nós somos oriundos dessa ruptura. Lá na nossa evolução, lá atrás, quando nós não aceitamos viver de acordo com as leis de Deus, a gente rompeu com ele. E 3 grandes feridas da alma foram criadas como mecanismo de defesa, para a gente conseguir tocar a vida para frente. Quando a gente fala feridas da alma, é porque a gente precisa reconhecer a nossa fragilidade, a nossa inferioridade e o nosso abandono. São as 3 grandes feridas da alma. Decorrentes dessas feridas da alma, é que a gente tem todas as demais que vão trazendo aí. Inclusive, o Vanderlei Oliveira já publicou 2 livros sobre as 2 primeiras, abandono e fragilidade. Falta a inferioridade. Hermance, ela faz um estudo sobre essas três feridas da alma. O primeiro livro é Amorosidade, a cura da ferida do abandono, e Mediunidade, a cura da ferida da fragilidade. Então, a gente vem debaixo de muita pressão íntima, sem dificuldade de fora. A pressão íntima ocorre, gente, com a vida às mil maravilhas. Essa pressão, ela não vem de fora do nada. Então, a gente tem que prestar atenção nos chamados da nossa alma, né? Dentro dessa meia-idade, nós temos a retomada do nosso projeto da reencarnação que a gente estabeleceu. Falei isso aqui com vocês, né? Vamos lá. E diante dessas questões todas, né?
como é que a gente fica? A gente fica perdido. A gente perde as referências por um tempo, mas é uma perda salutar, saudável. Perder as nossas crenças é saudável. Agora vamos ver como é que a gente chega lá do outro lado sem a gente passar pela crise de meia-idade que a gente deveria passar por ela numa boa. A tormenta na vida espiritual depois da morte não tem raízes apenas nas ações que são registradas nos sagrados fóruns da consciência, mas, igualmente, na sensação infeliz de vazio em razão de não fazer o que já tínhamos condições de fazer, de descobrir o que já estamos prontos para descobrir e de sondar o lado oculto de nós mesmos que, inevitavelmente, há de ser revelado algum dia. Então, aqui o que a gente está entendendo? Que nós precisamos olhar para nós mesmos e ver o que é que pode trazer um vazio na nossa existência no final da jornada reencarnatória. Gente, os idosos que não passaram pela crise da meia-idade de uma forma saudável não conseguem viver na velhice. O índice de suicídio dos idosos tem aumentado de forma alarmante, porque você envelhecer sem ter revisto a sua existência enquanto você tinha condição de mudar para fazer alguma coisa é desafiador. Na velhice, isso pesa demais. Então, não dá para ir tocando o barco, empurrando com a barriga, não. Né? Nós temos que realmente buscar essa oportunidade de autoconhecimento. E mesmo que o eu real que a gente vai encontrar seja muito diferente do eu ideal, vai doer um pouquinho, mas depois nós vamos ser mais felizes. Nós vamos resgatar o nosso prazer de viver. Agora nós vamos entrar aqui na parte importante, né? Como que é trabalhado o prazer de viver no Hospital Esperança? Você tinha comentado, né? Foi você que falou sobre o programa. Então, aqui nós temos 5 passos básicos que eu trazendo aqui no estudo não vai dar para poder contemplar tudo, mas nós precisamos ver esses 5 passos aí, quais que seriam, né? É fundamental escutar os recados dos nossos sentimentos. Todos os sentimentos que existem dentro de nós têm um sentido sagrado em favor da nossa paz e aprimoramento. Então, nós já estamos trabalhando isso aqui desde o primeiro estudo que a gente fez com vocês aí, tá? Segundo passo, quando vivemos no clima da insatisfação e do desgosto, estamos deprimidos e não a depressão crônica, precisa ser tratada de remédio, tá? A depressão é não se abrir para a vida, não aceitar a realidade dos fatos e da condição pessoal. Não precisamos estar com o diagnóstico de que temos depressão para cair nessa depressão que é comentada aqui. Né? É a falta do contato conosco mesmo, com a nossa realidade e com a nossa condição pessoal. Então, a proposta para a nossa cura, entre aspas, né, pelas reflexões da meia-idade, é bem dentro disso aí, tá? Terceiro passo, a meia-idade entre os 35 e 55, e pode sair dessa referência, é o melhor tempo da reencarnação para realizarmos os ajustes na vida interior. Mas sempre é tempo, gente. E não é uma coisa assim, vou começar hoje e termino amanhã. É uma proposta para várias existências nossas, ok? Quarto passo, a maior tarefa da vida é a nossa libertação consciencial. A gente precisa realmente tomar contato com o nosso inconsciente e buscar a nossa liberação espiritual. Para a gente ser feliz, meu Deus do céu. Nós merecemos ser felizes, gente. Merecemos ser felizes. Nós estamos aqui nessa escola, mas ela é para a gente aprender, não é para adiar o aprendizado. E a vida sempre vai trazer para nós esse aprendizado aí, tá bom?
O quinto passo, acho que eu não coloquei aqui. Deixa eu ver se está aqui. Não, não coloquei. Não vai dar tempo de eu explicar esses 2 slides na profundidade que eles deveriam ser estudados. Mas nós vamos passar aqui, nessa obra, no capítulo 11 e 12, vocês vão ver um gráfico, uma proposta de trabalho da espiritualidade, onde ela explica por que que a gente tem que sair do remorso diante das nossas culpas e entrar no campo do arrependimento. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. O remorso não nos leva a lugar algum, mas o arrependimento sim, porque quem está arrependido busca a reparação, busca a reconstrução dos seus passos. Então, nós vamos aqui. Não tem comigo a fazer aqui agora, não. Vamos lá. Nós estamos, tá, vivendo na nossa existência aqui com egoísmo e ilusão, lá nas nossas vidas passadas, tá? Vocês vão entender que a parte que está em branco é o plano espiritual. Tudo que acontece nesse slide aqui acontece conosco no plano espiritual. E na parte que está em amarelo é o que acontece conosco no plano espiritual. A gente saiu de uma existência egoístas, iludidos, chegamos no plano espiritual, tá? Temos uma desilusão de nós mesmos na erraticidade. Nossa Senhora, minha situação está terrível, olha como é que eu estou no plano espiritual, né? Então, nesse momento, eu aceito e tomo consciência da minha queda espiritual. Nesse momento, eu tenho uma profunda sensação de fracasso. Isso já aconteceu conosco várias vezes na erraticidade entre uma vida e outra, tá? Quando eu tomo contato com essa realidade, o que que acontece comigo? Eu entro num clima de remorso, tá? No plano espiritual, fico com uma fixação crônica no sentimento de culpa, e lá no plano espiritual eu passo a viver debaixo de transtornos afetivos e as patologias inerentes a esses transtornos afetivos, tá? Só que a espiritualidade vai lá, né? Os amigos espirituais me ajudam, eles me resgatam lá das situações complicadas no umbral, igual o André Luiz foi resgatado, né? Vai lá para a Câmara de Retificação, igual regeneração, igual o André Luiz passou, mas chega uma hora que a gente tem que voltar para o plano físico através do processo da reencarnação, né? Aí, gente, o que que acontece conosco? Espera aí, que aqui eu não sei o que aconteceu aqui nessa apresentação. Tá, então vamos lá. Reencarnamos, né? Vamos lá para o plano físico. Enquanto eu estou reencarnado, o que que acontece comigo? Eu não reencarnei, eu não estava saudável na outra vida. Passei um tempo no plano espiritual, trabalhei, aprendi e tal, reencarno, mas quando eu vou para a minha reencarnação, eu reencarno com os desajustes que eu já estava com eles da vida passada. Na hora que eu entro aqui na vida física com meus desajustes, com as minhas dificuldades, eu caio no desapontamento e na frustração. E aí eu me revolto contra Deus. Por que eu? Por que eu? Né? Aí nós pegamos e temos aqui a causa mais profunda da nossa falta de prazer de viver, que é a insatisfação crônica com a vida. Eu não queria essa família, eu não queria essa condição financeira, eu não queria esse corpo, eu não queria esse cabelo ou a falta dele, e aí a fara vai, né? E aí vem aquele tanto de frustrações que a gente vai caminhando na nossa existência, né? Aí a gente desencarna outra vez, ok? Na hora que nós desencarnamos outra vez, estamos, né? Não, mentira, na continuidade da nossa vida, na insatisfação crônica, porque o plano amarelo é o da vida física, tá? Acontece conosco 3 estágios difíceis, que são esses sentimentos aí de culpa, medo e tristeza. São os principais sentimentos que a gente tem depois disso. Aí, se eu me perco na culpa, eu vou me punir, ok? Se eu me perco no medo,
Eu vou trabalhar o perfeccionismo em tudo aquilo que eu fizer, porque eu tenho medo de errar, eu tenho que ser perfeita, tá? Tem que ser perfeita. Ou então, se eu me prendo na tristeza, eu tenho a baixa autoestima, ok? Esses 3 estados da alma me jogam num processo doloroso de angústia, né? E esse processo de angústia, ele gera, para mim, 2 outros estágios, que são a descrença e a arrogância. Ou eu entro num caminho, ou eu entro no outro. Ou eu vou ser um cidadão arrogante, ou eu vou ser um descrente, né? E todas as 2 posições, que eu chego lá no plano espiritual, que essa parte aqui de branco, tudo acontecendo depois que eu desencarno, eu tenho um adoecimento mental. Vou chegar do lado de lá deprimido, com tédio pela vida, com ausência de sentido de viver e retomada da programação mental de queda, tá? Então, isso aqui tudo, gente, é um ciclo que é bem explicadinho no livro, movido pelo remorso. Agora nós vamos ver a mesma condição revista pelo clima do arrependimento, tá bom? Então, vamos lá, eu vou passar aqui a lâmina. Adoecimento mental, desencarno, chego lá desse jeito. Mas e se eu cheguei lá desse jeito, estou lá no plano espiritual, com o mesmo processo anterior, né? Egoísmo, ilusão, desilusão na erraticidade, a queda, tudo, o arrependimento, estados, transtornos afetivos, aí eu reencarno, tá? Só que aí, na hora que eu reencarno, eu venho debaixo do reajuste do desejo de melhora, que é o que nós todos aqui devemos estar vivendo isso aí, né? E aí, dentro disso, eu posso até ter a questão da tristeza, que é de quem está na reforma íntima, tem esse sentimento na alma. A gente fica triste. Enquanto a gente está fazendo a reforma íntima, a gente tenta largar aquele hábito, não consegue, tenta, não consegue. Mas a gente vai vivendo aqui no plano espiritual e caímos também, né, no estado de pressão psicológica, tudo no plano físico. Dentro dessa dinâmica, nós vamos, dentro da pressão psicológica, nós vamos viver exatamente aqueles 3 sentimentos, tá? Que a gente viu lá atrás, só que agora, na hora que eu estou lidando com a minha culpa, com o meu medo e com a minha tristeza, eu pego a culpa, em vez de ficar naquela angústia, eu passo por um processo de reavaliação, o medo vai me preparando para eu mudar a minha conduta, e a minha tristeza, ela vai me fazer buscar uma adaptação, um novo estilo de vida. Aí, como que eu chego lá do plano espiritual? Eu chego numa posição diferente daquela que o remorso me traz. Eu vou para lá, mas eu tenho o sofrimento que eu for viver lá, é chamado de uma silenciosa expiação, mas eu tenho o sentimento do bem que eu fiz na terra, está gravado na minha intimidade. E isso me dá 2 recursos que no remorso eu não tinha. Quais são esses 2 recursos aí? Eu tenho uma resistência mental diante das minhas falhas, das minhas limitações, e começo a desenvolver para comigo mesmo o auto-amor. Nesse momento, lá no plano espiritual, acontece o fortalecimento da minha fé, que é o combustível do ato de viver. E aí eu conquisto o prazer de viver relativo que a minha postura espiritual diante da vida pode me oferecer. Então, esse processo aí, ele é muito interessante porque ele está bem explicadinho no livro, muito bem explicadinho. E para finalizar o nosso estudo, né, nós vamos aqui, tem uma entrevista que o médium Vanderlei Oliveira, ele fez com Irmãs do Fogo, né? Nós fizemos uma pesquisa na internet, dando uma prévia da obra e o conteúdo dela. Algumas perguntas foram encaminhadas dos nossos leitores, foram encaminhadas para a editora, e aí a gente montou uma pesquisa
e apresentamos essa pesquisa para o médium Vanderlei Oliveira e pedimos a ele que, se fosse possível, Hermance Dufour respondesse. Então, a quinta pergunta eu trouxe para nós encerrarmos o nosso estudo aqui, né? Como fazer um bom proveito dessa etapa da meia-idade na nossa reencarnação? Vou adiantar aqui para fazer a leitura. Com coragem, paciência e dignidade diante da nossa crise da meia-idade. Coragem para investigar e confrontar todos os anseios, desejos, fantasias, frustrações, hábitos, vícios, condutas e tudo que diga respeito aos mais secretos sentimentos da alma. Paciência para fazer escolhas que não sejam apenas transferências de problemas com roupagem nova. Dignidade para que tudo que signifique o novo na meia-idade seja fruto de tranquilidade consciencial. Afora isto, a meia-idade pode não passar de uma fase de distrações, consumindo o restante dos dias da vida física em mais tormenta e insatisfação. Vamos lá. Resumindo, coragem para tomar decisões, dignidade diante das nossas escolhas e paciência diante os novos ideais que nós vamos plasmar para nós mesmos. Então, quero agradecer a vocês mais uma vez essa manhã, né? Muito bom. Para tratar esse tema desafiador que é o prazer de viver. Que a gente tenha flexibilidade das crianças recém-nascidas para a gente se curvar e dormir sobre as próprias pernas. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Vamos permanecendo com os nossos corações em sintonia, acalmando os nossos pensamentos, nos preparando para a segunda parte do nosso trabalho, seus passes. Peço que os passistas se coloquem em posição, por favor. Obrigada, que assim seja, pela graça de Deus. Vamos iniciar.